Olá, sou Dominique Góes do Força Azul Aromaterapia, sejam muito bem-vindos. Nos vídeos desta semana estaremos falando sobre o alecrim, Rosmarinus officinalis. Vamos lá para este primeiro vídeo. É da família Angiosperma. Alecrim, alecrim comum, alecrim de casa, alecrim de cheiro, alecrim da horta, alecrim de jardim, rosmarinho, erva coada, erva da graça, flor de Olimpo, rosa marinha, rosmarinho, rosmarino. Muitos nomes para uma planta só. É uma pequena planta de porte lenhoso, ereto, pouco ramificado, de até 1,5 metro de altura. Folhas lineares, coriáceas e muito aromáticas, medindo 1,5 a 4 centímetros de comprimento por 1 a 3 milímetros de espessura. Flores azulado claras, pequenas e de aroma forte, muito agradável. É nativa da região mediterrânea e cultivada em quase todos os países de clima temperado, de Portugal à Austrália. Seu cultivo pode ser feito a partir de mudas preparadas por estaquia ou mergulhia, crescendo bem em solo rico, em calcário e em ambientes úmidos de clima ameno. Existem mais de 10 variedades em cultivo desta planta, todas para o mesmo uso, porém com aromas diferentes. No uso, as folhas, flores e frutos secos e triturados formam uma excelente mistura para uso como tempero de carnes e massas. Seu uso medicinal é referido na literatura etnofarmacológica, que cita o emprego de suas folhas na medicina tradicional de vários países na forma de chá do tipo abafado em infusão, usando como medicação para os casos de má digestão, gases no aparelho digestivo, dor de cabeça, dismenorreia, fraqueza e memória fraca. O estudo das informações sobre esta planta permitiu selecionar como indicação aceita internacionalmente no tratamento caseiro dos casos de hipertensão, problemas digestivos, perda de apetite e externamente nos sintomas de reumatismo. Comprovaram suas propriedades espasmolíticas sobre a vesícula e o duodeno, colerética, protetora hepática e antitumoral. A análise fitoquímica do óleo essencial, constituído de uma mistura de componentes voláteis que é responsável pelo seu odor típico, dentre os quais os principais são cineol, alfa-pineno e cânfora, e entre os compostos não voláteis, o ácido cafeico, diterpenos amargos, flavonoides e triterpenoides. Em uso tópico local é considerada cicatrizante, antimicrobiana, contra estafilococcus e monilia e estimulante do couro cabeludo. Por via oral, é diurético, colagogo, colerético, carminativo e também anti-inflamatório intestinal, sendo o uso de seu chá recomendado, inclusive, para o tratamento por via oral de cistite e enterocolites e de hemorroidas inflamadas. O chá deve ser do tipo abafado, infusão, feito com 1 colher de chá, cerca de 2 gramas, das folhas, posta em infusão com água fervente em quantidade suficiente para 1 xícara das médias. Bebe-se 1 xícara 3 vezes ao dia para uso em banhos e lavagens locais. Faz-se um chá abafado com 50 gramas das folhas em 1 litro de água. Apesar de ser pouco tóxica, a ingestão de grande quantidade das folhas pode provocar intoxicação com o aparecimento de sono profundo, espasmos, gastroenterite, sangue na urina, irritação nervosa. São informações importantes que eu trouxe aqui para vocês. Muito cuidado com o uso de chás, óleos essenciais, plantas, porque tudo que é natural pode também intoxicar o seu organismo. Então é sempre bom você consultar um especialista para que você possa fazer corretamente o uso dos óleos essenciais e das plantas terapêuticas. Até o próximo vídeo. Gratidão, paz e luz.